Tudo certo? Certinho. Bom dia a todos e a todas. Feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso grupo. E eu vou fazer uma prece de início para marcarmos o horário, né? E depois eu vou dar um recadinho. Então vamos elevar o nosso pensamento em prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos em seu nome, nesta casa bendita, nesta casa de oração, de socorro a todos nós. Pedimos, Senhor Jesus, que os benfeitores espirituais possam nos intuir para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e comentar, que nós possamos ter uma reunião tranquila, serena, de aprendizado para todos. Também damos as boas-vindas a todos os espíritos que aqui estão. Jesus nos ampare a todos e deixamos a nossa prece de início, depositada lá na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado, abrindo a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Na semana que vem, domingo que vem, a direção da casa, acho que teve alguma informação. Eu sei que a Ivone nos informou, os evangelizadores, hoje de manhã, que domingo que vem vai ter um teatro para as crianças. O teatro vai ser no horário da nossa evangelização, e a Ivone pediu, então, que os pais, e nem todos os pais, quem tiver trazido as crianças, fiquem com as crianças lá em cima. Então, ela pediu que não tivesse o nosso estudo no próximo domingo, ok? Que a gente fique no teatro. Diz que é um teatro muito bom, é feito pelo pessoal do Centro Espírita Allan Kardec, e é um teatro sobre, bom dia, sobre Jesus. Alguém que já assistiu falou que é muito bom mesmo, vale a pena. Então, no domingo que vem, vai ter as músicas, normal, e depois o teatro lá. Então, nós não teremos esse estudo aqui, ok? Na semana passada, eu não estive presente, eu fui viajar, participar de um congresso científico, e aí o Ulisses parece que me substituiu. Não sei se todo mundo veio na semana passada, eu acho que foi o Ulisses que me substituiu. E, portanto, eu não sei aonde parou. 51. Tá bom. Então, hoje nós vamos ter a Bruna aqui, fazendo papel de leitora para mim. Tem o Fábio, vamos para o Fábio.
Tudo bem. Que pensar da opinião que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante desta assembleia, e, todavia, tens sempre a tua individualidade. O Kardec é muito, né, tranquilo. Faz a pergunta e os espíritos respondem exatamente o que foi perguntado. Então, todos vamos voltar para o plano espiritual após a morte? Sim. Mas, na verdade, a ideia é um pouco mais... ele vai discutir um pouquinho mais. Ele vai para a questão do panteísmo. Do panteísmo né? Então, nós conservamos a nossa individualidade. Fomos criados simples e ignorantes e, através das reencarnações, vamos crescer na direção de Deus. E, portanto, eu não posso voltar para um todo no qual eu perco a minha individualidade. Senão, eu nunca poderei, como indivíduo, né, como espírito livre, único, chegar a Deus. Tá? Então, os espíritos responderam a coisa certa. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos um pouco mais para frente. 152. Que provas poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações. Aqui para mim está sem som. E agora? Voltou. Agora eu te ouço. Alô? Estão ouvindo? Oi. Sim. Alô, alô. Responde. Responde. É. Alô, alô? Voltou o som. Para mim está normal. Voltou. Tudo bem, então? Sim. Ótimo. Ela vai repetir a pergunta, a resposta e depois a explicação do Kardec. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtens? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente, uma voz que vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Aí, observação. Kardec. Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal estão errados se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela aí perde a sua individualidade. Eles estão certos se entendem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas estivessem confundidas na massa, não teriam senão as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Elas não teriam nem inteligência nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas acusam consciência do seu eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesma das individualidades. Se não houvesse, após a morte, senão isso que chamam o grande todo.
absorvendo todas as individualidades. Este todo seria uniforme, e desta maneira, todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas, uma vez que aí se encontra seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser constatados. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. O espiritismo a torna patente e, de certo modo, material. É importante a gente notar uma coisa. Quando se pensa na volta ao todo, se admite que no corpo havia, né, aquilo que movimentava o corpo físico, tinha uma alma, tinha alguma coisa que animava o corpo físico. E aí essa alma voltaria para o todo, né? Para o todo universal. Inclusive porque o próprio Espiritismo fala do fluido cósmico universal, então as pessoas acabam confundindo, né, o próprio espírito com o material, que seria o fluido cósmico universal, do qual a matéria, eu estou chamando de matéria de propósito, né, do corpo espiritual é formado. Né? Então, o perispírito, em cada globo, é formado com as modificações do fluido cósmico universal, que, vamos dizer assim, dão o corpo espiritual para que a vida ocorra naquele mundo em que ele está. Então, essa ideia da volta ao todo, né, ela é confundida, como você tem uma gota de chuva, né, uma gota de água que cai no oceano, e ela se mistura e ali está no oceano todo. A gente volta a esse todo. O que os espíritos dizem, eles chamam de todo o conjunto de espíritos, de individualidades, né, que vão, então, compor os espíritos, né, ou a comunidade do mundo espiritual. E aí veio a pergunta sobre, né, a prova. Como é que você prova? Como que você mostra que realmente não se volta para um todo, se torna parte de um todo? Ele fala, olha, se você não fosse cego, você ia ver. Se não fosse tudo, você ia ouvir. Né? Você está tendo as mensagens vindas dos mais variados espíritos, dando informações cabais de que aqueles espíritos, né, vivificaram pessoas que haviam morrido e que, então, eles estavam voltando e dando a sua identidade. E das mais diversas categorias de espíritos, mais diversas situações. Então, Kardec, né, mostra que o espiritismo ele vem trazer luz a uma coisa que era um artigo de fé. Então, eu acredito que a alma vai sobreviver e que vai para algum lugar. Foi colocado na mente humana, né, por meio de muita
muita subjugação, a ideia de se você não é bom, você vai para o inferno, vai sofrer, vai acontecer. Se você for bom, você vai para o céu. E se você for um intermediário, você vai para o purgatório, que eles vão ter que dar um jeitinho de que alguém reza para você e você consegue sair do purgatório. Então, essa ideia cristã, né, que veio, vamos colocar não cristã, que veio do cristianismo oficializado, seja pela Igreja Católica, seja pelo protestantismo, que é simplesmente veio pelo cisma, né, do catolicismo, e as igrejas cristãs ortodoxa, russa, tem várias denominações lá, diversos grupos religiosos, todos baseados na informação de Jesus, né? Essa ideia desse céu maravilhoso, que você fica cantando hosanas ao Senhor, e também, como a gente não é bom, a gente vai para o inferno, vai ficar para sempre no sofrimento e tal, ela é muito pior do que a dos povos pagãos. A ideia do inferno dos povos pagãos era muito diferente, né, do sofrimento após a morte. Ela era individualizada. Se você fosse uma pessoa má, você ia sofrer, mas você ia, até você se arrepender, você ia aprender e tal. Então, era diferente, né? Aquele que tinha usado do poder para machucar, para matar, ia ser torturado lá no inferno durante um tempo para ele aprender que não podia fazer essas coisas. No cristianismo organizado pelas igrejas, esse negócio fecha. Você vai para o inferno ad eterno, para sempre. Não tem saída. Né? Você vai para o céu e acabou. E aí a gente fala assim, mas e aquele, né, que está no céu, mas que gosta muito desse, que infelizmente errou e foi para o inferno? Não tem jeito disso, não tem solução ali. Então, eu sugiro bastante que vocês leiam, e se quiserem estudar sobre o livro Céu e Inferno, ocorre às sextas-feiras, das 8 às 9 da noite. Ok? O Antônio e o Genivaldo que estão estudando o livro Céu e o Inferno. Mas o ponto-chave aqui, né, desse assunto é que o indivíduo permanece. A individualidade permanece. A diversidade das informações vindas passadas pelos espíritos para o Kardec demonstram claramente que ele não perde a individualidade, ele continua vivo, só que numa outra dimensão. Vamos chamar assim, vamos usar esse termo dimensão. Né? Nós, quando encarnados, estamos aqui nesse mundo de 3 dimensões, né? Comprimento, altura e largura, e pronto. Então, todos nós formamos um volume, e nós nos conhecemos, nos vemos aqui. No plano espiritual, isso também vai acontecer. Só que a nossa ferramenta carnal não nos permite ver, a não ser em casos especiais, né? Quando você tem médiuns que têm evidência que o espírito está ali, indivíduo, do mesmo jeito que está. Ok? Então, essa doutrina, da volta do todo, ela não condiz com a realidade mostrada pelo Espiritismo. Ok? Comentários, dúvidas?
Ninguém. Você. Cento e 53. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, que atingindo o grau de perfeição, não tem mais provas a suportar? É antes a felicidade eterna, mas isso é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contando que vos entendais. E aí? E aí? Imagine vocês. Quando que começa a vida eterna? Quando sempre acaba, quando Deus criou. A vida já começou lá atrás, não está caminhando por algo que não tem. Exato. Então, por que que o Kardec faz essa pergunta? Não seria só para o espírito puro que tem a vida eterna? Vamos chegar aqui, está falando com o tempo, a perfeição, mas é um caminho, né? E não é que eles vão ser eternamente felizes, não. Trabalharam para chegar nesse grau de função, mas é um caminho, né? E essa vida eterna nossa, pessoal, lá atrás, como você falou, quando a gente era simples, ignorante, você convive, pode vir. Então, quando a gente pega os ensinamentos de Jesus, né? Lembrando que os ensinamentos de Jesus chegaram a nós por meio dos escritos que hoje nós temos os que a gente chama de os 4 evangelhos, né? Canônicos: Marcos, João, Mateus e Lucas, né? Na verdade, esse texto que nós conhecemos é muito interessante, vocês podem, inclusive, notar, vão sofrer algumas alterações dependendo de quem que está querendo passar a informação para adiante. Okay? Mas lá, Jesus falava, você precisa fazer isso para ter a vida eterna. Né? E o grande problema da humanidade é sempre ficar pegando no literal. Então, é por isso que o Kardec faz essa pergunta. Mas não seria somente os espíritos puros, né, aqueles angelicais que teriam chegado à vida eterna? Aí os espíritos respondem, seria isso, seria a felicidade eterna, né? Porque já que você atingiu a perfeição, então você vai ser eternamente feliz. Qualquer que seja a situação que você vai estar sempre feliz. Mas você chama do que quiser, não é? Mas para deixar bem claro, né, o Espiritismo definiu claramente, olha, nós somos criados por Deus e a partir dessa criação, só Deus pode falar, acabou. Acabou tudo. Só Deus. Certo? Enquanto ele não falar, acabou tudo, nós seremos eternos. E vamos progredindo até ele. É isso. Como a nossa lógica também diz que é difícil, né, a gente pensar que Deus cria tudo isso, toda essa maravilha que tem. A maravilha do corpo humano é uma coisa maravilhosa mesmo, uma coisa que deixa a gente assim.
para depois falar, acabou? Que Deus, hein? Não dá. Então, é nesse sentido que ele está colocando isso, muito claramente. Isso é uma questão de palavras aí. Quando Jesus usa isso, essas perguntas do Kardec vêm exatamente porque ele era questionado pelas pessoas. Depois que saiu o Livro dos Espíritos, Kardec era questionado frequentemente. O pessoal escrevia para ele na Revista Espírita, quando ele colocava os assuntos, e aí ele vai trabalhando o Livro dos Espíritos. Essa edição que nós temos é a terceira edição. Cada edição ele foi alterando até ele chegar no ponto que fechava o Livro dos Espíritos, com 1000 e poucas perguntas. Tá ok? Então é importante esse esclarecimento para nós, para a gente não se perder naquilo que está colocado, porque geralmente o homem pega as letras, né, do Evangelho e fecha em cima. Vamos em frente. Separação da alma e do corpo. 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, o corpo sofre frequentemente, mas durante a vida que no momento da morte, neste a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Aí a observação de Kardec. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Então, o que vocês acham disso tudo? É bom, não é? E por que todo mundo tem medo de morrer? Porque ninguém sabe o que vem depois. Muita gente desconhece, né? Mas nós estamos estudando aqui, está cheio de espírita que morre de medo de morrer. Porque não sabe se vai para o céu ou para o inferno. Sabe se o que fez é suficiente. Então, na verdade, é preciso entender, né, que enquanto o espírito está ligado ao corpo físico, ele tem todas as sensações do corpo físico. Por que uma pessoa que tem uma doença muito grave, que vai minando o corpo, vai, né, deteriorando os órgãos, tudo, sofre? Ela sente dor. Ela sente dor por quê? Porque quando as células morrem, né, essas células, antes de morrer, avisam o nosso cérebro, né, mandam sinais dizendo, cara, tem problema aqui, não, me ajuda aqui. Aí, como o cara não consegue resolver, a célula morre. Né? Então, o aviso da dor, né, é natural. Portanto, quando a gente vai morrer, tem a dor física. Sim, tem. Se vocês pegarem o livro Obreiros da Vida Eterna, nós estamos estudando aos domingos, das 8 da noite até as 9. Quem quiser participar, é o mesmo link do nosso cantinho, desse estudo aqui. Ele ocorre aos domingos, das 8 da noite. Nós estamos estudando sobre o desencarne de 4 pessoas, né? Uma delas recebe auxílio para ficar mais um tempo,
E os outros 3, não tem jeito. Vão partir. A libertação, coisa boa. E eles têm o amparo dos bons espíritos exatamente pelo bem que eles fizeram ao longo da vida. E aí, cada um é um, mas no momento do desligamento do espírito do corpo físico, ainda tem a sensação de dor. Que é natural. Quando você tem um infarto, morre um monte de células no coração. Isso aqui é um infarto. Dói pra caramba. Dói. Agora, existe a libertação do espírito. Tudo bem. Mas é uma coisa conjunta. No livro Missionários da Luz tem uma passagem interessante em que, não sei se é no Missionários da Luz ou nos Mensageiros. Acho que é no Missionários da Luz. E aí, nos Mensageiros, eles vão lá para ajudar uma pessoa que vai, o espírito que vai ser libertado, né? Ele está sofrendo muito, mas o pessoal, e tem uns espíritos ali à espreita na janela para levar ele, porque ele era amiguinho dos caras de fazer farra, criar confusão. Mas o André Luiz descreve como vai ocorrendo. As células físicas tentam segurar aquilo que lhes dá vida, que é a célula espiritual. Então, elas lutam ferozmente para que não haja o desligamento do perispírito. Né? E isso causa dor também. Cara, porque a célula ela vai tentando segurar e há o aviso para o cérebro. Os sensores de dor nos avisam. Está morrendo, está com problema aqui. Né? Então, existe essa situação, sim. Somente para os bons é que o espírito fica feliz que está saindo do corpo físico. Isso daí de modo geral, para dizer, olha, quando você morre, você está liberto, beleza pura, está numa boa, saiu da prisão. Mas a nossa mente ainda fica presa na questão do corpo físico. Esse é o grande problema. A gente não consegue se libertar. É por isso que a gente sofre. E é por isso que você vê muito espírito, quando vem se comunicar e fala da sua situação, eles falam do sofrimento em que estão. Porque eles acreditam que ainda estão presos ao corpo físico, que eles estão ali, ou mesmo aqueles que já sabem que já morreram, e falam, por que eu continuo sofrendo? Né? E esse sofrimento vem efetivamente de consciência, do problema da nossa consciência, do nosso entendimento da vida. Então, essa libertação vai depender de cada um. Mas não tenham medo de morrer. Pode ter certeza que do lado de lá você chega numa boa. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Olha, ninguém. Então, vamos em frente. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. Tem uma observação enorme aqui. É uma observação enorme do Kardec. Antes de você ler essa observação enorme, nesse livro, Obreiros da Vida Eterna,
tem o desligamento de um espírito, né? E é muito bonito esse desligamento. Ele está assistido, tal, então é uma pessoa do bem, então é uma pessoa que fez muito bem ao longo da vida, tal, e ele teve a assistência para ser atendido e levado para uma colônia espiritual, que deve ser o nosso lar, né? E aí eles existem, na mitologia, existem as carpas, não sei das quantas, acho que você que entende desse negócio da hora da morte aí, tem as carpas que vêm cortar os fios que ligam a alma ao corpo, né? E aí o próprio Jerônimo, que é o médico espiritual que está trabalhando com essas pessoas que vão desencarnar, ele trabalha e ele vai em determinados pontos críticos do organismo físico e espiritual e corta alguma coisa, separa alguma coisa e aí a alma está liberta. Aí o espírito, aí ele vê o André Luiz conta dessa maneira. Assim que ele faz esse desligamento, né, aparece uma chama, uma luz violeta muito bonita. E o André Luiz até muito brilhante, o André Luiz até tem a sensação de um brilho muito forte, assim, quase cegando. Aí depois aquela luz brilhante vai diminuindo o seu brilho e vai formando o corpo espiritual. Em tudo igual ao corpo que tinha acabado de morrer, ao corpo físico. Então, é uma descrição muito bonita. Mas tem ali alguns pontos, por isso que ele fala, né? Após o desligamento, o espírito está livre. Agora, o que é mais interessante, isso que eu falo, que vale a pena. Porque quando eu estou falando aqui, estou cortando 300.000 informações que está no livro. Que o Jerônimo, para alguns espíritos, para algumas pessoas que estão libertas, ele mantém o cordão fluídico, que liga o corpo físico ao espírito. E não é na barriga, não, é aqui na cabeça. Então, você vê aquele cordão fluídico, né, ligando o corpo físico ao corpo espiritual. E ele vai até chegar no cemitério. Eles acompanham. Lá no cemitério é que ele desliga. Já no outro, não. No outro, que tinha muito mais entendimento, ele desliga de uma vez. Desligou o corpo, acabou, o espírito estava liberto. Então, cada desligamento é um. Depende das condições, né? Por isso que a gente fala assim, para morrer bem, você tem que viver bem. É muito importante esse entendimento. Vale a pena ler esse livro, Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. Vamos ver, então, a explicação do Kardec. Tem uma segunda pergunta aqui. Ah, uma segunda? Da questão. Isso. Uhum. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Estes dois estados se tocam e se confundem.
Assim, o espírito se libera, pouco a pouco, de seus laços. Os laços se desatam e não se quebram. Era a observação. Então, por isso que essa descrição no livro do André Luiz é muito boa. Ele explica e mostra direitinho que esse desligamento vai depender do partinte, vamos dizer assim. O quanto que ele fez de bem e realizou na vida aquilo que ele tinha que realizar. Né? Vamos lá. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial. Essa daí agora é a observação do Kardec. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não do segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa nessa vida orgânica. A observação prova que, no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ela não opera, senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns, ela é muito rápida. E pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura, algumas vezes dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de libertação, mesmo durante a vida do corpo e, quando chega a morte, ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Entre alguns suicidas. Na verdade, quase a grande maioria dos suicidas sofrem bastante. Suicídio é um problema seríssimo. Essa descrição do Kardec, ela está muito bem demonstrada no livro Obreiros da Vida Eterna. Vale a pena ler o livro. Realmente, o ponto-chave é o quanto nós damos de importância à vida material. Se eu sou uma pessoa que gosto da sensualidade, né? E quando eu digo sensualidade, não é no sentido somente da vida sexual. Não, a sensualidade é a sensualidade do sentido, né? Então, se a pessoa gosta de comer bem, se a pessoa gosta de aparecer, de ser bonita, mexe no corpo para ser cada vez mais bonito, isso e aquilo, tal. Tudo quando você dá importância às coisas do dia a dia material, é muito difícil você, de repente, se separar disso. Porque você não está pensando nisso. Não está pensando na morte. Você não está pensando no depois. Você está pensando no aqui e agora, nas coisas aqui e agora.
Esse é um ponto importante, né? Porque quando a gente dá importância às coisas da vida material, nós nos ligamos a ela. Em muitas ocasiões, nós tivemos espíritos que vieram comunicar-se nos nossos trabalhos mediúnicos, que diziam de todas as formas que não aceitavam de jeito nenhum que tinham morrido. E eles estavam lá querendo que o corpo revivesse. No próprio livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma situação muito parecida descrita, né? Após o enterro, o desligamento lá do espírito no cemitério, né? Tem uma conversa do André Luiz com o espírito de uma mulher, né? E ela queria de todo jeito que o corpo dela se levantasse, que ela tinha que fazer as coisas dela. Então, a sensualidade, tudo aquilo que nos liga e nos prende aos prazeres da vida material, vão atrapalhar um bocado no horário, na hora da nossa morte. Ou seja, do desligamento do espírito. Não tem jeito. Vai ocorrer. Né? Tem mais uma aí? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Vocês viram que eu estou remetendo vocês para livros, hein? Vale a pena ler os livros. Qual é a hora? 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita da alma. Bom, isso vai ocorrer muito assim, muito raramente. E o tempo que fica é muito pouco. A questão da consciência, beleza. Tanto é que os transplantes só ocorrem quando é definida, né, a morte cerebral, ou seja, você não consegue detectar nenhum sinal de atividade no cérebro. Aí, então, está definida a morte orgânica. Né? A morte cerebral indica que a pessoa morreu e que ela não vai voltar à vida. E aí, então, eles fazem as doações. Se foi feita a doação, aí eles mantêm a circulação de nutrientes, mantêm a circulação do sangue, né, e vão tirando os órgãos, inclusive o próprio coração, até que, né, eles colocam esses órgãos em recipientes com a alimentação adequada para manter aquele órgão vivo e transportam, levam para outro lugar e faz o transplante em outra pessoa. Mas aí é detectada a morte cerebral. Ou seja, o espírito não tem mais nenhuma consciência, ele está desligado do corpo físico. Então, aí isso daí vai ocorrer. Não, mas não aquele... se não tiver toda essa assistência do
dos médicos, tal, para manter a vida, a coisa é muito rápida. O espírito vai se desligar e o corpo... Ele falou assim, lembra do nego, quando você vê os filmes aí, ele ainda está quente. Né? Então pode estar quente porque pode ter ainda um certo movimento ali dentro do carro. Mas todos eles chegam aqui, parou de bater o coração. O coração não vai ficar batendo sozinho. Tem conversa. Vamos ver. Né? Agora nós vamos parar. Oi? Ah, ela está viva? Sim, mas o espírito fica. Pois essa é uma pergunta Consegue interessante. Né? ter consciência que Parece que o sim. corpo está bom? Parece que sim. Existem relatos exatamente desta forma. O espírito ele pode estar tentando voltar à vida, mas alguma coisa no corpo físico não permite. Pode também, aí eu estou especulando, tá? Mas pode ser que o espírito não queira voltar à vida. Mas o corpo está lá, funcionando. Se você mantiver a máquina corpórea lá funcionando, se você colocar ventilação, der nutrientes e tudo, a pessoa fica viva. Não tem jeito. Ela fica viva e o espírito vai ficar preso ali. Não tem jeito. Então, a pessoa em coma, geralmente o espírito está ali, ligado. Ele pode até estar dando umas voltinhas para lá e para cá, tal, né? Pode ser que ele esteja realmente liberto, mas ele ainda tem o cordão prateado, está ligado àquele corpo. Tanto é que muitas pessoas revivem, né? Depois voltam. Não pode ser outro espírito que ocupa aquele corpo. É o mesmo espírito. Muitas delas até comentam a passagem de outros ficar fora do corpo. Pronto. E tem aqueles, inclusive, que durante a cirurgia fala para o médico tudo as besteiras que o médico falou enquanto estava fazendo a cirurgia. É sim, porque várias vezes, não sei quem daqui é da área de saúde ou não, se já assistiu a alguma cirurgia, vixe, os médicos falam um monte de coisa. Eu já assisti a uma cirurgia, contam piada, falam um monte de coisa. A tensão é muito grande, então eles tentam desanuviar. Vamos lá? Terminou. Isso é fini por hoje. Então, para quem chegou mais tarde, só lembrando, semana que vem vai ter o teatro, que vai ser feito pelo grupo de teatro do Santo Espírito Allan Kardec, que vai ocorrer lá em cima, e a Ivone, que é a coordenadora da evangelização, pediu que nós não tivéssemos o estudo no próximo domingo, ficássemos lá em cima, os pais com as crianças vão subir e vão assistir também a peça, ok? E a peça é sobre Jesus. Não sei o que vai ser falado, mas diz que vai ser sobre Jesus. Bom, então vamos no nosso encerramento, como sempre, nos colocar em condições de recebermos, relaxados assim, recebermos as energias trazidas a nós pela equipe
espiritual, inundando-nos de luz, de energias renovadoras, energias que nos fortalecem o corpo físico e o corpo espiritual. Nos traz paz de espírito, nos traz felicidade, nos fortalece. E pedimos que ao longo da semana possamos continuar na mesma direção, amparados sempre pelos nossos mentores espirituais e nos ligando a eles para pedir o socorro quando necessário. Mas lembrando que todas as ações e decisões são nossas. Senhor Jesus, deixamos a nossa prece de agradecimento para a equipe espiritual, encerrando assim a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito obrigado a todos. Estou encerrando meu povo. Tchauzinho. Um abraço. Feliz Dia das Mães para todas as mamães do grupo. Obrigada. Tchau. Pode deixar, nós. Ok. Obrigado. Tá bem.